Ney Fernandes é servidor do Detran aqui na região do Seridó. Ney, nada melhor do que conversar com um servidor do Detran para compreender que relação é essa entre os trabalhadores e o governo do estado, né? O que está acontecendo com vocês nessa relação entre governo do estado e servidores? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes e telespectadores da Rádio Rural. Como o nosso coordenador já falou, ele já se pronunciou aqui com relação... Nossa categoria, ela é uma das únicas que tem uma data específica, data base específica para a questão do reajuste. Aqui em mãos, eu tenho exatamente a condição do papel, do artigo que fala desse reajuste, certo? E que o governo, ele se nega a nos conceder essa condição de direito de lei. E junto dessas condições que o governo, lembrando que o Detran ele é uma autarquia que tem arrecadação própria, aliás, a autarquia ela tem uma arrecadação própria. Nós temos a condição do sindicato, fez um levantamento das condições da relação entre receita e despesa do órgão, que como o Nilson bem falou, é em torno de 22%. Então, o que quebra um dos argumentos, principalmente de alguns dos secretários do Estado, de não ter arrecadação. O Detran tem autonomia de administração para poder coordenar suas receitas e suas despesas. Então, ele pode sim seguir a lei e dar o reajuste. O que já sabemos que aconteceu com algumas outras categorias que nós temos aqui. E a nível de Estado também, nós temos o DIEESE fez um levantamento da relação, inclusive teve uma projeção de 48% de aumento da receita líquida, certo? Então, existem algumas contradições junto ao governo do Estado com relação a esse ponto. E nós temos para a deflagração desse nosso movimento grevista, ele, como o Nilson falou, que foi deflagrado quarta-feira do último dia 28, é bom frisar que nós estamos cumprindo, ou nós vínhamos cumprindo todo o calendário que o governo do Estado nos passou. Nós fizemos algumas assembleias desde março, 2 assembleias de março até aqui, e o governo do Estado ficou de nos passar dia 27 de junho como data referente de negociação. Nessa reunião foi tratado alguns pontos que, infelizmente, nos parece que existem algumas... Está faltando algumas informações com relação ao secretariado do Estado. Ele colocou até o ponto de dizer que falou até em demissão nessa reunião de funcionários. Acredito, talvez ele esteja um pouco equivocado. Mas nós temos exatamente essa condição para o nosso aumento. E como o Nilson falou, aqui na nossa central em Caicó, devido à questão das chuvas que aconteceram, nós temos 3 pontos de goteira e tem um aqui no ITEP que não pode ninguém passar embaixo não, porque senão corre o risco de cair em cima dele, cair em cima da pessoa que estiver passando por lá. Então, Geraldo, nós temos aqui justamente o papel que mostra isso, o artigo da Lei 696. Você pode ler aí pra gente? Ele diz, o artigo 25A, a revisão anual do vencimento dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do Detran ocorrerá nos termos do artigo 26, a linha X da Constituição Estadual e artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, no dia 1º de março de cada ano, como data base para o reajuste de vencimento dos servidores. Ou seja, uma lei que o Estado tem conhecimento e ele se recusa a cumprir. E detalhe, existem outras categorias que têm orçamento próprio também, que já tiveram os seus reajustes. Então, nós, funcionários do Detran, nós não queremos nada mais do que o cumprimento da nossa lei. O que já é conhecimento, acredito que deva ser de conhecimento do governo do Estado, né? O que é que diz, por exemplo, a direção-geral do Detran, quando o assunto é esse? Na verdade, com relação à direção, a gente não tem muito posicionamento. Nós somos levados a tratar diretamente com o secretário, com os secretários. O que nos foi, como eu disse, negado essa condição do cumprimento da lei. Então a gente está aguardando isso aí. Nós não passamos nem pela direção. A direção do Detran passava direto para a questão do secretariado para que eles nos relatassem e nós tratássemos com ele essa condição do nosso reajuste. Eu pergunto até essa questão da direção-geral porque, como é uma autarquia, né, e a direção-geral talvez tenha ou pudesse ter autonomia financeira no órgão, que parece que não é bem assim. Não, nisso aí o Detran já vem passando por algumas dificuldades já há algum tempo, não é nem nesse governo agora. Foi desmontada a condição do poder de administração do órgão. Toda a autarquia ela tem autonomia na condição da sua administração.
Então, isso já foi tomado, pelo menos grande parte, já de outros governos com relação a isso. Por isso que toda vida, quando é para que nós tenhamos alguma reposição salarial ou algum tipo de reajuste, é essa dificuldade. Porque o governo do estado, já de alguns anos, ele já vem tirando essa condição do poder de autarquia. Inclusive para novas iniciativas do próprio órgão. Para a condição de outras ações que o órgão possa ter, além da própria condição de segurança do trânsito, a parte de educação. Então a gente tem alguma dificuldade de administrar e ter essa condição dessa financeira do órgão para poder a gente poder atuar. O Detran de forma como órgão executivo de trânsito. Há alguma justificativa, na sua opinião, para essa retirada de autonomia do Detran? Não, não existe. Eu acho que você desmontar o poder de administração do próprio órgão, eu acho que isso não existe não é cabível alguma justificativa nesse sentido. Você simplesmente negar a funcionalidade de algo que é lei. A autarquia, ela tem que administrar seus próprios recursos e suas condições. Então, ele tem que ter a sua funcionalidade. Então, essa tomada não é compreensível no caso. Mobilização segue por tempo indeterminado? Seguimos por tempo indeterminado. A gente aguarda algum feedback, alguma resposta por parte do governo do estado com relação a essa nossa paralisação e, preferencialmente, que seja positivo. O que não aconteceu nas demais reuniões, que nós tivemos prontamente, de acordo com o governo do estado solicitava, nós cumprimos a agenda das reuniões, mas nós não tivemos resposta. Aguardamos e desejamos que o governo do estado nos chame para negociar, para que a gente possa atuar, para que a gente possa ter a nossa negociação e nossos pontos aceitos, para a gente poder voltar ao trabalho. E aí vocês esperam também uma sensibilidade e um apoio da população? Sim, com toda certeza, porque quando nós temos a condição de melhorias para a nossa condição de trabalho, melhor para a condição de atuação, de exercer nossa atividade no dia a dia do nosso trabalho. Ok, muito obrigado. Mais alguma informação, fica à vontade. Obrigado aos ouvintes, obrigado, Geraldo.